começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que eu tenho o imenso prazer de trazer temas selecionados. Selecionados por mim carinhosamente, cuidadosamente, com o que eu gosto, com o que eu quero. É mais ou menos um pouco disso tudo. E no programa de hoje, três assuntos diferentes, mas que passaram por essa minha curadoria. No primeiro bloco, eu converso com a Sônia Lopes, do Amor Exigente. E a gente vai falar sobre o terceiro princípio. Se você está sempre por aqui, deve ter ouvido falar o primeiro e o segundo. Mas a gente consegue te explicar do que se trata e você vai entender direitinho. Além disso, eu converso com o Lucas Ribeiro, do Coro Santa Cecília, o coro da Escola de Música Santa Cecília, que está com vagas abertas. E para terminar, eu falo com a Thaisa Souza sobre maquiagem clássica e artística. Fica comigo? Eu volto rapidinho. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Sensibilidade na escuta, no toque, nos cuidados com você e com sua família. Paciência e segurança para a chegada do seu bebê. Diversos recursos para te auxiliar a engravidar, gestar, parir e amamentar. Equipe Florescer. Uma equipe de enfermeiras obstétricas, consultoras em amamentação e terapeutas. Conte com a nossa disponibilidade para proporcionar a experiência de uma gestação harmoniosa e um parto respeitoso. Aqui no Apoio São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então, se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Você que não é do Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque dá para comprar, construir ou reformar imóveis. Para comprar carro, renovar a frota, ter uma moto. Posso usar para intercâmbio, plásticas, viagens e muito mais serviços. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma.
Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Sônia Lopes. Ela que é coordenadora do Grupo Amor Exigente, Cidade das Hortênsias. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro princípio. E aí você de casa aqui vai falar sobre o terceiro princípio. Ao longo dos últimos meses, a gente vem falando mensalmente sobre o Grupo Amor Exigente, que é um grupo de convivência, é um grupo de compartilhamento, é um grupo de aprendizado, inicialmente para familiares responsáveis, amigos de adictos, que são viciados, e mensalmente a gente tem um princípio que é trabalhado para que nós, familiares de adictos, e aí eu me incluo nesse grupo, tenhamos uma melhor qualidade de vida, eu diria assim. Sônia, seja muito bem-vinda, é mais uma vez um imenso prazer falar com você. Vamos falar de terceiro princípio? Vamos falar de terceiro princípio. Acertei na minha introdução sobre o que é o amor exigente? Eu só acrescento mais, ele não é só para familiares de quem tem algum problema de familiar, com comportamento inadequado, mas ele é para quem quer construir uma visão de vida, quem está insatisfeito com alguma coisa, quer enxergar por um outro lado, o amor exigente ajuda. E lá, mais ou menos no nosso começo, nós tivemos uma pessoa que chegou lá por si e disse: eu vim porque meu comportamento é droga e eu quero saber o que eu posso fazer para melhorar. E hoje é tão gostoso encontrar com essa pessoa e ver aquele sorriso largo, sabe, espontâneo, porque era uma pessoa sisuda, encrencava com tudo. Bom, então ampliamos o espectro da percepção. Mas vamos falar do terceiro princípio, que é um princípio que eu acho que é muito interessante, e eu queria que você falasse, dentro da proposta do amor exigente, o princípio dos recursos limitados. Por que esse princípio existe? Por que ele é considerado um princípio protetor? Então, para quem não assistiu ainda os eventos anteriores, o amor exigente é baseado em 12 princípios. Então, nós estamos fazendo aí uma série de um princípio por mês, que é como acontece na reunião presencial. Um princípio a cada mês. Por que um princípio a cada mês? Porque é muito fácil eu explicar. Difícil é colocar em prática no dia a dia. Então, nós estamos no mês de março, vamos falar de recursos limitados. E por que recursos limitados? Porque nós temos assim o ledo engano de que nós podemos tudo. Verdade. Meus pais usavam, principalmente minha mãe, uma expressão que dizia saco sem fundo. E nós achamos que nós somos esse saco sem fundo, que nós podemos fazer, podemos tudo, mas não é bem assim. Todos nós temos limitações. Todos nós somos limitados em algum ponto. Temos limitação financeira, limitação física, limitação às vezes intelectual, social. Até aí a gente consegue perceber essas limitações.
é visível. Mas tem uma limitação que é responsável por tanta coisa no nosso dia a dia, na nossa vida, que é a limitação emocional. E quando nós não respeitamos o nosso emocional, essa nossa limitação, aí vem ansiedade, vem depressão, vem hipertensão, vem câncer, né? E o dado, quem dá sinais é o nosso físico. Verdade. Porque à medida que nós vamos exigindo demais do nosso físico, porque o emocional, o copo está cheio, vai despejando no físico. O físico vai piorando, o emocional vai carregando cada vez mais. Então, esse princípio, ele nos protege. De que maneira? Tem uma palavrinha que é chave. É a palavrinha do não. Que nós temos uma dificuldade muito grande em empregar essa palavra. Principalmente se for para os nossos amados. Então, esse princípio vem nos mostrar que existem momentos, existem situações que é necessário dizer o não. Ele é fundamental. E quem pensa que não é sinônimo de autoritarismo, não é. Não é sinônimo de amor. Verdade. Eu digo... Não, e aí nesse conceito de recursos limitados, tem até o quanto eu te entrego do meu amor, o quanto eu te entrego do meu sim, o quanto eu te entrego. Encontrar esse limite sem fazer a corda arrebentar? É um pouco disso também? Também, porque não é não para tudo. Eu preciso avaliar. É um não necessário? Então eu vou bancar o não. Mas é um sim possível? A dificuldade é que, na maioria das vezes, nós dizemos não querendo dizer sim. Ou então, eu digo sim para o outro, mas aqui dentro está corroendo o não. Eu tinha que ter dito não, mas eu não tive coragem. E eu não sei se você já passou por isso, quando eu digo sim para o outro, mas com a minha emoção querendo dizer não, aquilo fica ali. Mas por que eu não disse não? Mas eu devia ter dito não. Tendenciosamente eu fico com dor na garganta. E aí, ação física. está despejando onde? No emocional. É isso aí. Então, ele é para dosar. Eu gosto muito de fazer assim... Existem situações que dá para fazer dessa maneira. Esse não, ele é necessário? Ele vai trazer benefício para mim e para o outro? Então é não. Eu preciso, o contrário também. Esse sim é necessário? Esse sim faz bem para o outro? Faz bem para mim? Então não sempre que necessário e sim sempre que possível. E nesse sentido, como é que esse princípio, ele estimula e ele contribui para a responsabilidade e autonomia na pessoa que precisa de ajuda? E aí, como é que eu, quando digo não, por meio do princípio, do entendimento desse princípio, eu estou ajudando o meu desafio ou o outro de uma forma geral? Então, o outro ele sempre vai querer mais. E ele foi acostumado a isso. Eu digo sempre que se você disser sim uma vez, sim a segunda, sim na terceira, virou obrigação. Então, para desmontar isso, não vai ser assim da noite para o dia. O primeiro não vai chover chantagem, vai dar briga. Mas eu vou precisar estar firme. De bancar. Porque dizer não é fácil, Carla. Difícil é manter o não depois. É sustentar. E qual é a maneira para se sustentar? É frequentando o grupo.
Porque lá todo mundo está na mesma vibe. É verdade. Então, tá difícil de sustentar em casa. Ah, mas tem alguém que vai me ouvir e vai dizer se eu estou certa ou se eu estou errada. E interessante, vai dizer se eu estou certa ou se eu estou errada, mas sem julgamento. É com sentido de construção. É uma partilha construtiva. É construtivo. Então, este princípio, ele é assim... Ele foi tão bom para mim, né? Porque eu achava que eu tinha que agradar todo mundo, tudo que me pediam eu tinha que fazer. Depois eu ficava pelos cantos. Caramba, na hora que eu preciso, ninguém faz para mim. Eu faço para todo mundo. Eu vou dormir de madrugada. Mas eu não sou obrigada a fazer. Eu tenho o direito do não. E aí, com isso, eu comecei a dosar. Dá para eu fazer? Dá para ser? Não dá. Desculpe, mas hoje não dá. Desculpe, mas hoje não dá. E aí eu acredito que, de forma geral, encontrar essa medida deve ser muito difícil. E aí, quais são os erros mais comuns que as famílias cometem quando elas estão aplicando esse princípio no dia a dia? É o voltar atrás. É o voltar atrás. E aí, quantas vezes nós vamos voltando atrás, o problema vai ficando maior. A dificuldade vai ficando maior. E nós vamos nos sentindo acuados. Porque o outro vai crescendo e nós vamos diminuindo. Só que é possível recomeçar. Tudo pode recomeçar. Inclusive aprender a dizer não. E interessante, nós cobramos do outro que ele diga não para determinadas coisas. Que ele diga não para aquilo que nós não gostamos. Mas nós não sabemos dizer não. E o outro só aprende a dizer não se ele ouvir o não. Então a gente fala... Você começou na introdução falando da adicção. Sim. O que é adicção? Adicção é uma doença da compulsão. Eu começo, está me criando, está me anestesiando, está me dando prazer e eu não consigo parar. Aí eu quero que o outro diga não para essa adicção que ele desenvolveu, seja de jogo, seja de compra, de sexo, de substância, qualquer coisa. Seja de um determinado comportamento. Eu quero que o outro diga não, mas eu disse sim para ele a vida inteira. Para ele também vai ser difícil. Verdade. Verdade. Então, daí a proteção do princípio. Ele me protege, ele me resguarda emocionalmente, mas ele também protege o outro. Porque quando eu começo a trabalhar esses limites, que olha que interessante, quando eu reconheço que eu sou limitada, eu começo a traçar limites. Eu começo a colocar limites. E aí protege o meu lado emocional, mas protege também o lado emocional do outro. E ajuda no crescimento do outro. Sônia, falar de amor exigente, falar de princípios de amor exigente é sempre uma delícia. Mas a gente já estourou o tempo do terceiro princípio. Mês que vem a gente volta com o quarto. E isso é sempre para poder fazer um chamariz para as pessoas que estão assistindo a gente de algum lugar, dizendo que existe um lugar onde elas são acolhidas e podem falar dos seus problemas familiares, das suas dores, e podem ser ajudadas pessoalmente por meio de princípios que são organizados e que já existem há mais de 50 anos e que ajudam pessoas em todo o mundo e que ajudam a Carla, e aí eu posso falar enquanto membro, não posso dizer quem está lá, é um grupo sigiloso, não é um grupo anônimo, então é um grupo que me ajuda e é por isso que eu tenho tanta alegria de trazer você todo mês aqui. Eu queria que fosse toda semana, eu queria que a gente falasse muito na TV para as pessoas conhecerem o amor exigente, porque foi muito importante para mim, é muito importante para mim.
E eu sou muito grata por isso. E aí, nesse princípio, para a gente terminar, para quem está ouvindo, talvez esteja enfrentando dificuldades dentro de casa, qual é o primeiro passo para começar a aplicar o princípio dos recursos limitados? Procurar o grupo. Vai até lá. Esse primeiro passo é o mais importante de todos. Toda quarta-feira, na Igreja do Sagrado, às 19h30. Porque sozinho a gente não consegue. Nós vamos até dizer não, mas sustentar esse não é muito difícil. E nós ficamos sem a medida, será que agora é não? Ou eu posso dizer um sim? Qual é o melhor momento? Então, é lá no grupo que nós ganhamos essa força e aprendemos a equilibrar os pêndulos da balança. Isso aí. Queria mais uma vez te agradecer. A gente volta em breve aí para falar do quarto princípio, sempre lembrando que o Amor Exigente é um grupo sigiloso, mas que a gente pode falar que participa. Eu tenho o grande prazer de fazer parte. Tenho pessoas muito queridas que me ajudam a caminhar. E tá muito mais fácil, muito mais respaldada, eu estou muito mais tranquila, porque eu sei que tem pessoas como eu, num grupo em que a gente realmente se acolhe e se respeita. Eu estou muito grata por participar, queria te agradecer mais uma vez pelo bate-papo, e a gente volta para continuar falando sobre Amor Exigente. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando um pouquinho do Amor Exigente todo mês. Essa oportunidade é muito, muito valiosa, Carla. Obrigada, eu que agradeço. Para mim, mas muito mais para o Amor Exigente. Que bom. Eu sou só um instrumento. É isso aí. Obrigada, Sônia. Um beijo grande. Um beijo grande, Carla. Obrigada. Você aí de casa, fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos.
Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com Lucas Ribeiro, ele que é maestro do coro da Escola de Música Santa Cecília, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse coro. Lucas, seja muito bem-vindo, imenso prazer falar com você. Boa tarde, Carla. Prazer é todo meu. Boa tarde a todos vocês que nos assistem nesse momento, né? É uma honra estar aqui com vocês para a gente falar de um projeto tão especial, né? Que está sendo construído aí há mais de um ano aí, com muito carinho para quem faz parte, para quem nos acompanha também. Isso aí. Queria que você falasse exatamente sobre isso. Como é que surgiu a ideia de criar o coro da Escola de Música Santa Cecília e qual foi o principal propósito desse projeto desde o início? Excelente. O coro, ele nasceu, né, no coração dos presidentes ali, né, que é a Janine, o presidente do setor financeiro também, que é o Mairon. Eles sempre tiveram um desejo de fazer um coro, que a escola tivesse um coro, que o coro, de certa forma, pudesse impactar a sociedade, a cidade de Petrópolis. E aí a gente se conheceu, né, entre algumas reuniões, alguns encontros, e aí eles compartilharam comigo essa missão. Olha, a gente precisa de desenvolver esse projeto, né, a gente quer colocar ele nas suas mãos aí. E o grande objetivo desse projeto, desse coro, né, é que pessoas que saibam muito de música e pessoas que nunca puderam estudar possam fazer parte desse mesmo ambiente e que esse ambiente ele forme um ecossistema de formação, né, onde as pessoas estarão ali se desenvolvendo, aqueles que nunca aprenderam sobre música vão aprender, aqueles que já sabem vão ter a oportunidade de desenvolver a prática, né, a paciência de compartilhar, de ensinar os conhecimentos, e assim nasceu o coro, né? A gente recebeu ali pessoas com um nível muito grande de talento musical e de conhecimento, e pessoas que estão iniciando na jornada. E esse é o nosso grande diferencial, mostrar que quando nós proporcionamos um ambiente onde todos entendem que todos podem se desenvolver, que todos podem alcançar os seus objetivos ali, um cooperando e ajudando ao outro, a gente tem um resultado satisfatório. É desafiador, com certeza,
mas a gente tem um resultado satisfatório. E é assim que nasceu o projeto do coro. Estava falando dessa diferença em dois sentidos muito distintos, né? Que é a questão da experiência musical e a idade. E aí eu queria saber como é que funciona o processo de integração e de desenvolvimento dessas vozes que são, por si só, tão diversas. Então, o processo de integração, falando aí das diferenças da faixa etária, por exemplo, né? Nosso coro tem ali pessoas de 16, 17 anos e pessoas de 74, já tivemos ali pessoas de 90, né? Então, assim, é muito legal porque uma das coisas que a gente preza muito também é a honra entre as gerações, né, cara? É o mais novo honrar aquele que tem mais experiência e aquele que tem mais experiência honrar toda aquela inovação que o mais novo está trazendo e assim a gente conseguir conectar as gerações e fazer a música e impactar as pessoas, né? E o processo de integração, ele funciona do seguinte forma, né? Do seguinte formato, a pessoa, ela se inscreve, ela faz uma audição comigo, né? E aí eu ouço a pessoa, ouço a história da pessoa, vejo ali as aptidões musicais, o nível que ela está. Posteriormente a isso, ela passando, ela entra conosco no coro e ela é direcionada a algum naipe. Quais são os naipes? Dentro do coro nós temos nas vozes femininas soprano, contralto, nas vozes masculinas, tenores e baixo. Então, conforme a classificação daquela pessoa, ela vai ser direcionada para aquele naipe. Aquele naipe é um naipe treinado para receber essa pessoa. Então, vai ajudar ela a se integrar, vai mostrar para ela onde estão as partituras, vai mostrar para ela quais músicas que nós estamos trabalhando naquele período específico. E, posteriormente a isso, tem todo o meu acompanhamento também, que estou ali bem presente, né? Então, é basicamente isso. E a pessoa já começa a participar dos ensaios conosco. Ela estando pronta, confiante, segura, ela já estará conosco nas apresentações. No ano passado, vocês tiveram quantos alunos e quantas apresentações? Nós tivemos ao total 40 alunos que passaram ali conosco, e no total 3 apresentações. Como é que foi o resultado prático dessas apresentações? Foi muito legal, cara, porque as pessoas, elas gostam de desafios, apesar de falar que não gostam, né? E quando elas se viram na responsabilidade de fazer uma apresentação, inclusive teve uma apresentação que foi somente do coro, foi a apresentação de setembro, onde nós comemoramos 1 ano de existência do coro. E nesta apresentação especificamente, eles sentiram a responsabilidade. Poxa, não haverão outras pessoas que vão se apresentar, vai ser só a gente mesmo. Então, vamos pegar isso, vamos abraçar. E a gente foi construindo passo a passo da apresentação, construindo no emocional também, né? Por meio da fala, por meio de atividades ali também que envolvem um pouco da musicoterapia. E a gente foi vendo ali eles se desenvolvendo. E quando chega lá na frente, o resultado é muito legal, né? Porque quando eles estão lá na frente, eles se veem naquele papel, eles veem o público, eles veem a responsabilidade e sobe todo aquele clima da apresentação. É algo que eu não estou nem achando palavras aqui para descrever, mas é muito legal ver a alegria no rosto deles, e principalmente quando acaba, né? Eles olham assim, nossa, a gente conseguiu, a gente venceu esse desafio e tal, é isso. Então, assim, é incrível, né? Essa de setembro foi uma das mais desafiadoras para nós, porque foi a única apresentação que foi somente do coro, né? Outras apresentações foram apresentações compartilhadas com outros números, mas essa foi somente o coro mesmo. Legal. Vocês estão com vagas abertas, e aí eu queria entender por que tem vagas abertas, até quantas pessoas vão poder compor o coro e qual é a expectativa para esse ano de 2026? Sim. Por que tem vagas abertas, né? Quando nós estamos falando de coro, nós estamos falando de muitas pessoas, né? Aproximadamente, no nosso caso, 40. Então, pensa comigo, né, Carla? Articular 40 agendas, né? 40 compromissos, 40 rotinas, não é algo muito fácil. E assim como o curso natural da vida, o ciclo da vida, algumas delas ali tiveram estudos, né? Questões familiares, compromissos ali com pais e tal. Então, infelizmente, alguns não puderam dar continuidade, né? Mas o projeto, ele continua a todo vapor.
E também isso dá para a gente também um gás muito legal de receber pessoas novas e replicar muita coisa que a gente vivenciou ali no primeiro ano, né? E agora com um pouco mais com outros objetivos específicos e tal. Então, esse é o porquê, né? As 15 vagas é porque nós queremos ampliar possibilidades de novas vozes, novos timbres nos naipes, desenvolver-nos tecnicamente e também sermos um pouco mais versáteis nas apresentações, né? Termos ali apresentações que englobem todas as vozes, todas as pessoas, mas também apresentações que talvez vão ser para a voz só feminina, a voz só masculina. Então, quanto mais pessoas nós temos ali, o trabalho, né, ele fica mais completo. Então, essa é a nossa proposta. Maravilha. Então, as vagas que estão abertas, elas são de que idade até que idade? Homens e mulheres? Conta pra gente. Sim, a gente não tem restrições de idades. Então, assim, na verdade, né, é a partir ali dos 17 anos. A gente está colocando essa faixa etária. E para cima não tem, né? Então, é a partir de 17 anos. E estamos com vagas abertas para homens e mulheres. Maravilha. Como é que as pessoas fazem para se inscrever? As pessoas elas podem se inscrever entrando em contato com o WhatsApp da Escola de Música. Eu posso... Depois você disponibiliza para a gente na gravação? Posso falar aqui diretamente? Sim, a gente coloca aqui. Mas pode falar também. Tá bom. O WhatsApp é 24 22 42 21 91. Repetindo, 24 22 42 21 91. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da escola, manifestar o seu desejo de fazer parte do coro. Você vai receber um agendamento, né? Você vai fazer um agendamento de uma audição comigo. As inscrições serão até o dia 17 de março e a primeira leva de audições vai acontecer no dia 18 de março, no dia posterior. Maravilha. Queria te agradecer pelo bate-papo. Foi uma delícia falar com você. Sucesso com o coro. A gente volta a falar sobre isso quando tiver a próxima apresentação. Combinado. Muito obrigado. Um abraço para você e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Beijo grande. Tchau, tchau. Você aí de casa, fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Que tal transformar cada ida ao cinema numa experiência ainda melhor? Só no Cinemax você entra para o clube que recompensa quem ama cinema. Ingressos a partir de R$ 4,00, sessões com ingressos grátis, descontos no combo de pipoca e muito mais benefícios exclusivos. Clube Cinemax. Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano.
No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui, promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Aqui na Ativa Sublimação, sua imaginação ganha vida. Transformamos suas ideias em presentes inesquecíveis, cheios de personalidade e carinho. Olha só a variedade de produtos que podemos personalizar para você. Fazemos camisas, canecas, azulejos, almofadas e muitos outros itens para tornar cada momento ainda mais especial. Quer algo exclusivo e com qualidade de verdade? Então já sabe quem procurar. Personalize com a gente. Não perca tempo e nos siga no Instagram. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula.
tempo voa, mas memórias podem durar para sempre. No estúdio Natália Barros, transformamos sorrisos e abraços em lembranças eternas. Aqui, cada clique é feito com carinho, amor e cuidado, porque família é tudo que a gente guarda no coração. Ensaios de família, gestante e infantil. Mais que fotos, experiências afetivas. Hoje é um belo dia para salvar memórias. Vamos juntos contar a sua história? Olá, meu nome é Ariane, eu faço parte aqui do telemarketing da PPO. Já conhece a nossa casa? Nós somos uma casa de apoio aos pacientes acometidos de câncer. Ficamos aqui na rua Visconde da Penha, número 72. Aqui nós somos um telemarketing ativo. Ligamos para sua casa para pedir uma doação financeira para conseguir manter a nossa causa. Aqui na equipe do telemarketing temos eu, Ariane, Camila e os nossos mensageiros que vão na sua casa buscar ajuda. Hoje nós temos ajuda através de Pix ou através dos mensageiros. Com certeza você conhece algum deles. Hoje nós temos o mensageiro Fernando, o mensageiro Vitor, o mensageiro Cláudio e o mensageiro Marcos. Venha fazer parte da nossa causa. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Estou de volta com o programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com a Thaisa Souza, ela que é maquiadora, e a gente vai falar sobre maquiagem clássica e artística. Seja muito bem-vinda, Thaisa, imenso prazer falar com você. Bom dia, Carla. É ótimo estar aqui de novo. Muito obrigada por mais uma vez esse convite, viu? Adoro estar aqui. Eu queria que a gente começasse falando sobre características. Afinal de contas, o que caracteriza uma maquiagem mais clássica e quais são os elementos que a tornam atemporal? Então, a maquiagem mais clássica, o que, tipo assim, deixa ela um pouco mais imperceptível, digamos que é a naturalidade que ela fornece, né? Que a clássica é aquela coisa assim, muita coisa, sem muito produto. É uma coisa bem básica, uma coisa tipo assim, acordei linda. Então, assim, a maquiagem clássica, ela vai muito por esse nicho, assim, sabe? Aquela coisa bem natural, bem leve, sem nada de muito contorno, nada muito marcado. É uma coisa só para realçar mesmo a beleza que você já tem. Então, assim, eu acredito que a maquiagem clássica ela é muito ligada à naturalidade. Legal. Como é que a maquiagem clássica pode valorizar diferentes tipos de rostos e ocasiões do dia a dia? A maquiagem clássica, igual eu falei, que ela vem para realçar o que já é bonito, né? Então, assim, a gente vai fazer com que a gente vai pegar aquele rosto, aquela tela ali pronta, e a gente só vai realçar. Por exemplo, se a pessoa tem aquele olhar mais marcante, então a gente já vai deixar aquele olho mais marcado. A gente tem aquela boca mais acentuada, então a gente vai mexer naquela boca. A gente só vai acentuar o que já é bonito, sem fazer grandes mudanças, entende? Então, assim, é tudo bem naturalzinho mesmo. A gente vai nos pontos mais fortes da pessoa, por exemplo, sobrancelha, aquela sobrancelha bem desenhada. Então, você só faz um desenho bem levezinho, só para deixar ela mais perceptível para a pessoa. Então, assim, a gente vai em pontos característicos mesmo, tipo, olhar marcado, aquela bochecha mais acentuada, aquela bochecha bonita, redondinha, sabe? Ou aquela marca que certinha do contorno. Tem pessoas que são praticamente aquelas peças que foram desenhadas, né? O rosto é totalmente perfeito, todo simétrico ali. Então, você só vai trabalhando assim para deixar mais visível a beleza da pessoa. Legal, isso é muito importante. Quando a gente está falando em maquiagem artística, o que muda em relação às técnicas e à liberdade criativa do profissional? Maquiagem artística, no caso? Isso.
Depende muito. O que acontece? Maquiagem artística, o pessoal, quando pensa em maquiagem artística, já pensa em muita tinta e muita prótese, que é o que a gente vê em filmes, né? Por exemplo, quando você vê um filme de terror, você vê aqueles zumbis, os vampiros, aquilo iria considerado uma maquiagem artística. Mas a maquiagem artística também ela está presente no nosso dia a dia. A partir do momento que você coloca um blush que é um pouco mais forte, que é um pouco mais assim presente, já é considerado uma questão artística. Um batom diferente, um iluminador um pouco mais brilhoso, já é uma maquiagem artística. Então, assim, vai muito da criatividade da pessoa e da forma como ela se sente confortável, né? Porque tem muita gente que quer usar maquiagem, mas também não quer aparentar que está usando maquiagem. Então, eu falo que a gente consegue misturar a clássica e a maquiagem no nosso dia a dia. A gente usa um pouquinho mais delineado, um pouco mais grosso, já é uma maquiagem artística. Um pouquinho mais fino, já é um pouco mais clássico. Então, assim, a gente vai trabalhando, usando essas zonas assim, e fica bem bacana. Eu, particularmente, eu amo. Isso aí. Quais são os principais recursos usados na maquiagem artística para criar impacto visual ou transmitir ideia, mas sem ser uma montagem propriamente dita? Esse saiu do clássico, está no artístico, mas ainda é usual no cotidiano. Eu acho que vai muito da personalidade da pessoa. Por exemplo, eu amo usar delineadores coloridos. Só que assim, eu não uso aquela coisa muito colorida, porque eu sei que vai chamar muita atenção e vai ficar feio e vai ficar diferente da minha rotina. Então eu me adapto a uma cor que eu gosto, onde não vai ficar muito aparente, mas também não vai passar despercebido. Então assim, eu acho que vai muito pela personalidade da pessoa e pelo que ela mais ou menos ela quer. É óbvio que tipo, você não vai fazer uma prótese de um queixo e tipo, vou usar durante o dia. Não, vão ver que é de mentira. Né? Então, assim, tem os delineados coloridos que não precisa ser extremamente aquela coisa neon, você pode usar uma coisa mais básica. Tem os cílios postiços que ainda estão presentes na nossa rotina, mas sem ser aquela coisa de asinha, só botar no cantinho do olho. Os batons com cor um pouco mais forte. Então, assim, acho que vai muito da personalidade da pessoa. Você tem que tomar muito cuidado para você não ficar muito criativo, porque senão você vai estar todo montado. Então, assim, porque a maquiagem ela vai te dando essa liberdade, né? Tu vai criando, quando vê, você já tá dos pés à cabeça. Então, assim, vai devagar, vai com calma, vê o que você gosta. Essa é a dica que eu dou, assim. Legal. E para terminar, de que forma que a maquiagem artística também pode e deve dialogar com a moda, a fotografia, o teatro ou eventos especiais? Então, aí dessa parte, eu acho que a gente pode ser um pouco mais liberal. Acho que a gente pode ser um pouco, deixar a criatividade realmente fluir, assim. Porque quando você está numa peça de teatro, você está totalmente caracterizado. Então, você, através da sua maquiagem, você também consegue passar para o público o que o personagem quer dizer. Você consegue, através de uma roupa, através de uma maquiagem, o que é aquela personalidade ali, o que ele está querendo fazer. Então, quando isso é uma coisa mais profissional, uma peça, um cinema, um filme, um evento, a gente tem uma liberdade um pouco maior para poder expressar o que a gente está pensando sobre aquele personagem. Porque quando você começa a se montar muito, você está montando um personagem, né? E quando você chega em casa, você tira tudo, fica só você. Então, nessa parte assim, do trabalho, da comunicação, da criatividade, do teatro, do cinema, essa parte eu acho que pode ser bem liberal, é de acordo com cada personagem, né? Aí você também vai direitinho de acordo com o look da pessoa, o tipo de cabelo, o tom de pele, principalmente questão de alergia, quando você vai usar questão de prótese, porque às vezes tem muita maquiagem artística que a gente precisa usar cola bastão, a gente precisa usar vários artifícios para poder colar na pessoa. Então, a gente tem que saber como é que é a questão de sensibilidade da pessoa. Então, assim, é um mundo gigantesco, assim. Se eu puder falar sobre, eu vou falar até amanhã, que essa parte da artística, ela realmente me pega muito. Eu amo, adoro fazer. Maravilha. Deu para entender, foi ótimo. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, se as pessoas gostaram do nosso bate-papo, querem te conhecer como maquiadora, querem contratar para um evento ou para uma maquiagem mais psicodélica, como é que elas podem falar com você? Tem meu telefone, que é 24 9931 39365, ou tem meu Instagram, que é Thaisa Souza, ou meu profissional, que é maquiadora Thaisa. Ali a gente consegue conversar bastante sobre esse mundo artístico, que eu sou absolutamente apaixonada. Maravilha, querida. Obrigada pelo bate-papo. Foi um prazer, um beijo grande. Em breve a gente volta a se falar. Por favor, um beijo. Com Deus, obrigada. Você de casa, fica comigo, que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo?
É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não, 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 não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Três, dois, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha apreciado, que fique aqui na grade da TV Petrópolis e que a gente se encontre na próxima semana. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.